Começa a chegar aqui na Arena Condá os corpos de todas as vítimas dessa tragédia. Em 29 de novembro de 2016, o mundo foi abalado pela trágica queda do voo que transportava a equipe da Chapecoense, resultando na perda de 71 vidas. Além da dor e do luto, esse evento trouxe à tona relatos sobrenaturais e coincidências inexplicáveis que intrigam até hoje. Por exemplo, o jogador Neto revelou ter tido um pesadelo premonitório dias antes do acidente, sonhando com a queda de um avião em circunstâncias semelhantes às que ocorreram. Neste vídeo exploraremos 4 desses relatos pouco conhecidos, mergulhando nas sombras que cercam essa tragédia. Se você se interessa por mistérios e deseja entender mais sobre esses eventos enigmáticos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Relato 1. Após a tragédia da Chapecoense, o vento cortante que atravessa as montanhas de La Unión carrega consigo sussurros que ninguém consegue explicar. Desde a queda do voo da Chapecoense, algo mudou naquele lugar. Moradores evitam a estrada que passa perto do local do impacto e motoristas relatam uma sensação opressora, como se fossem observados por olhos invisíveis. Na madrugada silenciosa, há aqueles que ouvem lamentos arrastados vindos do nada, enquanto outros afirmam ver sombras se movendo entre os destroços. Um grupo de jovens que resolveu explorar a área jurou ter sentido o ar ficar pesado, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Mas o pior aconteceu quando um deles tirou uma foto do local. Entre as árvores, refletindo a luz do flash, havia um rosto pálido, de olhos fundos e vazios, encarando diretamente a câmera. Entre os caminhoneiros que cruzam a rodovia à noite, circula uma história arrepiante. Um motorista que passava pela região em uma madrugada chuvosa avistou um homem parado ao lado da estrada, vestindo um uniforme de futebol. Ao reduzir a velocidade para oferecer ajuda, o desconhecido simplesmente desapareceu diante de seus olhos. O choque fez com que ele quase perdesse o controle do veículo. Sem acreditar no que vira, acelerou para sair dali o mais rápido possível. No dia seguinte, ao contar o ocorrido em um posto de gasolina, um frentista lhe disse, com um rosto sério: "Você não foi o único. Esse jogador perdido já apareceu para outros e sempre desaparece do mesmo jeito." Mas os acontecimentos mais inexplicáveis envolvem os sobreviventes. Um deles revelou que meses após a tragédia, começou a ter um sonho recorrente. No pesadelo, ele estava de volta ao avião, mas os passageiros não eram os mesmos. Os rostos eram pálidos, sem expressão e os olhos escuros demais para serem humanos. Eles o encaravam, mas ninguém falava nada. O silêncio era absoluto, sufocante. O sonho sempre terminava da mesma forma, com o avião mergulhando na escuridão e os passageiros abrindo as bocas ao mesmo tempo, como se quisessem gritar algo, mas nenhum som saía. Ele acordava sempre ofegante, sentindo como se ainda estivesse caindo. Esses relatos, por mais assustadores que sejam, não são os únicos. Há uma história que poucos conhecem, mas que desafia qualquer explicação lógica. Um relato de premonição, um aviso que veio tarde demais. Dias antes da tragédia, um torcedor fervoroso da Chapecoense, chamado Marcos, teve um sonho estranho que o deixou inquieto. Nele, ele estava dentro de um avião escuro, onde apenas o som da respiração pesada dos passageiros ecoava. Sentado próximo à janela, ele tentou olhar para fora, mas tudo que viu foi um céu vazio, sem estrelas, sem chão, apenas um abismo sem fim. Quando se virou para os outros passageiros, notou algo que o fez gelar. Ninguém ali tinha rosto. Eram apenas silhuetas, sombras de algo que um dia foi humano. Ouvindo uma voz distante chamando seu nome, ele acordou ofegante. No dia seguinte, ao ligar a TV, soube do desastre. O choque foi tanto que ele desabou no sofá. O avião do seu sonho era o mesmo do acidente. Essa não foi a única premonição que veio à tona. Em um bar no centro de Chapecó, um amigo de um dos jogadores contou que uma semana antes da viagem, seu companheiro de equipe fez um comentário estranho. Em tom de brincadeira, ele disse: "Sinto que essa final não vai acontecer." Ao ser questionado, ele riu e mudou de assunto, mas parecia desconfortável. Agora, olhando para trás, seus amigos acreditam que aquilo não foi um comentário qualquer, mas um pressentimento real. Teria ele sentido, em algum nível, que algo estava para acontecer? Ou algo mais obscuro já sussurrava aos ouvidos daqueles que estariam a bordo? Outro relato sombrio veio de um jornalista que cobria a trajetória do time. Poucas horas antes do embarque, enquanto revisava suas anotações no hotel, ouviu 3 batidas secas na porta. Ao abrir, encontrou o corredor completamente vazio. Sentiu um arrepio subir pela espinha,
mas ignorou e voltou ao trabalho. Horas depois, ao subir no avião, ele sentiu um peso no peito, uma sensação inexplicável de que não deveria estar ali. O resto da história o mundo já conhece. O que poucos sabem é que, dos 6 sobreviventes, 2 relataram ter ouvido batidas idênticas antes de embarcar. Premonições, avisos e manifestações inexplicáveis cercam essa tragédia. Mas um dos relatos mais assustadores veio de um resgatista que esteve no local do acidente. Ele jurou ter visto algo impossível entre os destroços. Um homem de pé, olhando para os corpos, de costas para ele. Quando chamou, a figura simplesmente se desfez no ar como fumaça ao vento. Mas o detalhe mais macabro foi revelado depois. Não havia sobreviventes naquela parte do avião. O que aconteceu nos dias seguintes ao acidente só aumentou o mistério em torno da tragédia. Alguns familiares dos jogadores relataram ter recebido chamadas de números desconhecidos, sempre no meio da madrugada. Quando atendiam, havia apenas um silêncio profundo, seguido por um ruído estático que fazia a pele arrepiar. Em uma dessas ligações, uma mãe ouviu um som fraco, como se alguém estivesse tentando falar, mas as palavras eram incompreensíveis, abafadas, como se viessem de muito longe. O telefone desligou sozinho logo depois. Quando ligou de volta, ouviu apenas a mensagem de número inexistente. Entre os bombeiros que trabalharam no resgate, um deles nunca mais voltou ao local do acidente. Ele contou que, em uma das noites em que patrulhava a área, avistou algo estranho no meio da neblina. Parecia um grupo de pessoas, mas estavam imóveis, como se esperassem algo. Ele chamou por ajuda no rádio, mas a transmissão falhou. Quando piscou, as figuras haviam desaparecido. O que mais o aterrorizou, no entanto, foi ouvir um murmúrio atrás de si. Algo baixo, carregado de tristeza. A gente não deveria estar aqui. Ele se virou num pulo, mas não havia nada além do vento gelado soprando entre os destroços. Mesmo anos depois, as histórias continuam surgindo. Na Arena Condá, estádio da Chapecoense, funcionários relataram eventos inexplicáveis durante a noite. Sons de passos ecoam pelos corredores vazios, cadeiras da arquibancada são encontradas fora do lugar e em uma das noites de chuva, um vigia jurou ter visto alguém parado no campo olhando para o gol. Quando a luz dos refletores piscou por um instante, a figura sumiu, sem deixar rastro. A câmera de segurança registrou apenas um borrão escuro, um vulto que não deveria estar ali. A tragédia da Chapecoense deixou cicatrizes que jamais serão apagadas. Mas alguns acreditam que nem todos conseguiram partir completamente. Histórias como essas sugerem que há algo além da nossa compreensão, algo que insiste em se manifestar. E essa não foi a única vez que premonições anunciaram o desastre antes de acontecer. Há um caso ainda mais perturbador, uma viagem marcada por um aviso macabro. Relato 2. O último passageiro do voo 2933. A neblina se adensava sobre as montanhas de La Unión quando o jovem Santiago pegou um táxi rumo ao aeroporto. Ele estava atrasado, mas seu coração pesava por um motivo que não conseguia explicar. O voo 2933 o esperava, mas algo dentro dele gritava para que desistisse da viagem. Sentado no banco de trás, viu pelo retrovisor o olhar desconfiado do motorista. "O senhor tem certeza que quer embarcar?" perguntou, com a voz grave. Santiago sentiu um arrepio. "Como assim?" retrucou. O homem desviou os olhos para a estrada e murmurou: "Dizem que esse voo já está cheio, mas sempre há lugar para mais um." O táxi parou na entrada do pequeno aeroporto. Santiago desceu, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. No saguão, os alto-falantes anunciavam o embarque. Mas sua atenção foi capturada por uma figura solitária sentada no canto. Um homem de terno escuro, com a cabeça baixa e mãos entrelaçadas. O estranho parecia distante, alheio ao movimento ao redor. Quando Santiago passou por ele, sentiu um cheiro estranho no ar, uma mistura de terra molhada e flores murchas. Sem querer, olhou para o reflexo do homem na vidraça e sentiu o sangue gelar. No vidro, sua própria imagem estava nítida, mas a do desconhecido era um vulto esfumado, como se estivesse se dissipando no ar. Engolindo em seco, ele apressou o passo e entrou no avião. O voo estava quase cheio, passageiros já acomodados, comissários conferindo os últimos detalhes. Ele seguiu até seu assento e se sentou ao lado da janela. O tempo lá fora estava fechado, o nevoeiro engolindo tudo. Quando olhou para frente, sentiu um aperto no peito. O homem de terno escuro estava a poucos assentos de distância, olhando diretamente para ele. Santiago desviou o olhar, tentando ignorar a presença inquietante, mas então
A comissária se aproximou, conferindo os assentos, e parou ao lado do homem. Senhor, posso ver seu bilhete? A resposta veio com um silêncio sepulcral. Ela insistiu, mas não obteve reação. Depois de um instante de hesitação, ela olhou para Santiago com confusão. Esse assento está vazio. O coração dele disparou. Ele tinha certeza do que vira. O estranho estava ali, mas agora só havia um lugar desocupado e uma sensação insuportável de que algo observava, mesmo sem ninguém por perto. O avião começava a taxiar para a decolagem, e Santiago sentiu um calafrio na nuca. Não sabia explicar, mas tinha a sensação de que aquele voo já estava marcado pelo infortúnio. E o pior, ele não era o único que sentia isso. Enquanto o avião ganhava altitude, Santiago tentou afastar a sensação de que algo estava errado. O murmúrio dos passageiros e o barulho do motor deviam ser reconfortantes, mas para ele soavam distantes, abafados, como se estivesse submerso. O ar dentro da cabine parecia pesado, carregado por uma presença invisível. Ele fechou os olhos por um momento, tentando controlar o desconforto. Quando os abriu novamente, viu algo que fez seu estômago revirar. O homem de terno escuro estava sentado novamente, no mesmo assento onde deveria haver apenas o vazio. Mas havia algo diferente agora. Seu rosto estava pálido demais, os olhos fundos, e sua expressão era de pura tristeza. O medo de Santiago se intensificou quando percebeu que ninguém mais parecia notar a presença daquele passageiro sombrio. Os comissários passavam ao lado dele sem reagir, e os outros viajantes continuavam suas conversas, alheios ao que estava acontecendo. Com a garganta seca, Santiago tentou afastar o olhar, mas um detalhe fez seu sangue gelar. O homem agora estava olhando diretamente para ele, os lábios se movendo sem emitir som algum. Era como se tentasse dizer algo, ou avisá-lo de algo. De repente, uma turbulência sacudiu o avião. O comandante anunciou pelo sistema de som que atravessava uma área instável, mas a voz dele parecia distorcida, estranhamente distante. As luzes da cabine piscaram e, por um segundo, tudo ficou escuro. Quando voltaram, Santiago sentiu uma mudança no ambiente. O silêncio absoluto tomou conta da aeronave. Olhou ao redor e um calafrio subiu por sua espinha. Todos os passageiros estavam imóveis, encarando para frente, como se estivessem congelados no tempo. Seu coração batia acelerado quando percebeu que algo estava errado com os rostos deles. Suas feições estavam apagadas, sem olhos, sem boca, apenas uma pele lisa onde deveriam estar as expressões humanas. Santiago tentou gritar, mas nenhum som saiu. Foi então que sentiu um toque frio em seu ombro. Virou-se devagar e encontrou o homem de terno escuro ao seu lado. Ele se inclinou e pela primeira vez sussurrou palavras que Santiago jamais esqueceria. Você não deveria estar aqui. O sussurro gelado do homem fez o corpo de Santiago se paralisar. Sua mente gritava para reagir, mas seus músculos pareciam presos a uma força invisível. O passageiro de terno escuro o encarava com uma expressão pesarosa, como se lamentasse algo que ainda estava por acontecer. Então, lentamente, ele ergueu a mão e apontou para a janela ao lado, com esforço tremendo. Santiago seguiu o gesto e viu que jamais esqueceria. Do lado de fora, em meio às nuvens espessas, silhuetas pálidas flutuavam no vazio, seus rostos tomados pelo mesmo vazio sem olhos dos outros passageiros. O avião estremeceu novamente e, em um piscar de olhos, tudo voltou ao normal. As conversas retomaram, as luzes estabilizaram e os passageiros seguiam suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Santiago arfava, o suor frio escorrendo por sua testa. Ele olhou para o assento ao lado, mas o homem de terno havia desaparecido. O medo ainda dominava seus pensamentos, mas algo dentro dele dizia que aquele aviso não deveria ser ignorado. Minutos depois, uma nova turbulência sacudiu a aeronave, desta vez mais intensa. O aviso de apertar os cintos se acendeu, e a voz do comandante ressoou pelo sistema de som. Mas Santiago sentia algo muito pior do que um simples mau tempo. Um pavor inexplicável tomava conta de seu peito, como se uma sombra fria tivesse se instalado dentro dele. As palavras do passageiro espectral ecoavam em sua mente. Você não deveria estar aqui. Com o coração acelerado, ele tomou uma decisão desesperada. Chamou a comissária de bordo e insistiu que precisava sair do avião assim que pousassem na escala. Algo dentro dele gritava que ele não deveria continuar aquele voo. Os olhares estranhos da tripulação não o impediram.
Quando a aeronave aterrissou para reabastecimento, ele desceu às pressas, sem olhar para trás. Enquanto aguardava no terminal, seu corpo ainda tremia, tomado por um alívio misturado com terror. Horas depois, Santiago viu a notícia que fez seu sangue gelar. O voo 2933 nunca chegou ao seu destino. A aeronave caiu nas montanhas de La Unión, deixando poucos sobreviventes. O rosto do passageiro, espectral, voltou à sua mente, e ele finalmente compreendeu. Aquilo não fora um delírio, fora um aviso que ele teve a sorte de atender. Relato 3. O homem que nunca deveria ter entrado no avião. A madrugada em Medellín estava envolta em uma névoa estranha, espessa, que se agarrava aos edifícios e às ruas estreitas, como dedos invisíveis. No portão de embarque, entre passageiros cansados e jogadores ansiosos, um homem de expressão vazia aguardava, imóvel. Ninguém sabia seu nome, seu bilhete não parecia constar na lista oficial, e os funcionários, confusos, apenas permitiram sua passagem ao verem um código enigmático no sistema. Quem o notou sentiu um calafrio inexplicável. Ele havia algo de errado ali, como um aviso silencioso que ninguém conseguiu decifrar a tempo. Quando o voo 2933 decolou, ele se sentou na última fileira, sempre olhando fixamente para frente, sem interagir com ninguém. Um comissário chegou a perguntar se ele precisava de algo, mas sua única resposta foi um murmúrio inaudível, acompanhado por um olhar perdido. Os poucos que cruzaram com seus olhos sentiram um calafrio atravessar a espinha. A certa altura, um dos tripulantes achou que ele havia sumido, pois seu assento parecia vazio. Mas ao piscar, lá estava ele de novo, na mesma posição, como um vulto à espreita entre os vivos. Havia um clima denso no avião, uma sensação de que algo estava fora do lugar. Pequenos sinais começaram a surgir. Um jogador sentiu um aperto no peito sem explicação, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Uma aeromoça derrubou uma bandeja e, ao se abaixar para pegar os talheres, teve a certeza de ver pés calçados em sapatos gastos sob o assento do passageiro misterioso, mas quando ergueu o olhar, não havia ninguém ali. Era como se o próprio ar estivesse carregado de um peso invisível, um prenúncio de que aquela seria uma viagem sem volta. Foi quando o rádio do piloto chiou de forma abrupta, interferindo no silêncio da cabine. Entre o ruído estático, uma voz parecia se formar baixa, distorcida, mas carregada de um tom urgente. O copiloto trocou olhares com o comandante, ambos tentando decifrar aquilo. Então, no meio do chiado, palavras fragmentadas emergiram. Atenção, não, deve seguir. Mas antes que pudessem reagir, o som cessou e a turbulência atingiu o avião com força. No fundo da cabine, o homem desconhecido levantou os olhos pela primeira vez, encarando o vazio. A viagem já não pertencia mais ao controle humano. A turbulência sacudiu o avião como se mãos invisíveis tentassem puxá-lo para o abismo. O piloto manteve a calma, mas o suor em sua testa denunciava a tensão crescente. Entre os passageiros, murmúrios nervosos se espalharam e algumas cabeças se voltaram para a última fileira, onde o homem de expressão vazia permanecia impassível, como se já soubesse o desfecho daquela viagem. Um jogador da Chapecoense, sentado algumas fileiras à frente, sentiu um calafrio inexplicável e, sem saber o motivo, virou-se para encarar o desconhecido. Seus olhos se arregalaram ao perceber que, por um instante, o homem simplesmente não estava ali. No lugar onde deveria estar seu corpo, havia apenas o assento vazio e um silêncio sepulcral. O rádio voltou a chiar, desta vez mais alto, como se uma força invisível tentasse gritar através da estática. O copiloto olhou para o comandante com preocupação. Ou não, era comum interferências tão fortes. De repente, palavras mais nítidas surgiram, e o sangue deles gelou. Voo fantasma, perigo, ouçam os sinais. A voz parecia distante, como se viesse de um lugar entre o mundo dos vivos e dos mortos. O comandante ajustou a frequência, tentando encontrar a origem da transmissão, mas tudo o que conseguiu ouvir depois foi um sussurro rouco, repetindo uma única palavra: maldição. Lá atrás, um comissário de bordo sentiu uma tontura repentina e segurou-se na poltrona ao lado. Sua visão turvou, e por um breve instante, ele viu algo impossível. O homem que nunca deveria estar ali agora aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. Uma versão dele imóvel no assento e outra caminhando lentamente pelo corredor, sem deixar pegadas no carpete. O comissário piscou várias vezes, e quando recuperou a visão, o passageiro já estava novamente sentado,
os olhos fixos em algum ponto invisível à frente. Era um aviso, um sinal que ninguém conseguia interpretar, mas que se manifestava a cada novo instante. Foi então que as luzes da cabine piscaram violentamente, mergulhando o avião em um breu angustiante por alguns segundos. Quando voltaram, uma aeromoça soltou um grito sufocado. O homem da última fileira não estava mais lá. Seu assento estava vazio, frio, como se ninguém jamais tivesse se sentado ali. Mas isso era impossível. Ou não. O pânico tomou conta dos tripulantes. Alguém tentou acalmar os passageiros, mas antes que pudessem reagir, uma sombra passou rapidamente pelo corredor, como um vulto à espreita entre o real e o desconhecido. O avião seguiu cortando o céu, mas já não havia dúvida. Algo além da compreensão humana estava a bordo. E talvez naquele momento já fosse tarde demais para voltar. O desespero se espalhou como fogo entre os passageiros, mas poucos tinham coragem de falar sobre o que realmente sentiam. Um jogador segurava um terço entre os dedos trêmulos, murmurando orações entrecortadas. O copiloto, tentando manter o controle, checou os instrumentos novamente, mas algo estava errado. Os mostradores oscilavam, como se uma força invisível interferisse na leitura dos sistemas. A voz no rádio retornou pela última vez, agora mais nítida, carregada de um tom sombrio e definitivo. O aviso foi dado, mas vocês não escutaram. O comandante olhou para o copiloto, mas nenhum dos dois teve tempo de reagir. O som se dissipou no silêncio absoluto que envolveu a cabine. Foi nesse instante que um dos jogadores gritou. Sua voz era de puro terror, como se tivesse visto algo que sua mente se recusava a aceitar. Outros passageiros viraram-se para a janela, e o que viram do lado de fora os mergulhou em um horror sem nome. Lá, refletido no vidro, estava o homem que nunca deveria ter entrado no avião. Seu rosto, pálido e sem vida, os observava do lado de fora, como se estivesse flutuando no meio da escuridão. Seus lábios se moveram lentamente, formando palavras mudas que ninguém conseguia compreender, mas o significado estava claro, não havia mais volta. A viagem já estava selada pelo destino. As luzes do avião piscaram uma última vez, e então tudo se apagou. O silêncio dentro da cabine foi substituído pelo uivo dos ventos e pelo rugido desesperado das turbinas. Nos segundos finais, quando o mundo parecia desmoronar, alguns tiveram a estranha sensação de que o tempo havia desacelerado, como se algo os puxasse para outra realidade. Houve um último lampejo de consciência. E então, o impacto. O voo 2933 desapareceu na escuridão da montanha, levando consigo vidas, sonhos e um mistério que nunca seria completamente explicado. Dias depois, entre os destroços e as cinzas da tragédia, equipes de resgate encontraram os poucos sobreviventes. Mas entre os corpos resgatados, não havia qualquer vestígio do homem misterioso. Nenhum registro de seu embarque, nenhuma menção a ele nas listas oficiais. Era como se ele nunca tivesse existido. Apenas um dos tripulantes, ao ser resgatado em estado de choque, conseguiu murmurar uma única frase antes de perder a consciência. Ele nos avisou. O caso permaneceu sem explicação. Mais uma peça do quebra-cabeça sombrio que envolveu aquele voo, mas para aqueles que estiveram lá, uma verdade jamais poderia ser esquecida. Algumas viagens nunca deveriam acontecer. Relato 4. Avisos na estática. Em uma noite abafada de novembro, enquanto o voo 2933 ainda repousava na pista do aeroporto José Maria Córdova, um técnico de rádio trabalhava sozinho numa pequena sala mal iluminada, ajustando as frequências. Era apenas mais uma noite rotineira, ou pelo menos deveria ser. O ar cheirava a café requentado e papel velho, e o som dos transmissores chiando preenchia o silêncio. Foi então que algo estranho aconteceu. No meio do ruído estático, uma voz surgiu baixa, distorcida, quase como um sussurro vindo de um lugar onde o tempo já não fazia sentido. Eles não devem voar, disse a voz, arrastada e gutural, antes que o sinal se perdesse. O técnico franziu a testa, reajustando os botões, mas a voz nunca mais voltou. Ele pensou em alertar alguém, mas a razão lhe dizia que aquilo não passava de uma interferência qualquer. Ah, se ele soubesse! Na manhã seguinte, um radialista de uma emissora local recebeu uma gravação anônima. Era uma fita antiga, dessas de rolo, deixada na porta da estação sem qualquer explicação. Curioso, ele levou o material até a sala de edição e pressionou play. O áudio começou com ruídos de estática e pequenas interferências, como se tivesse sido gravado de uma transmissão antiga, mas então, em meio ao chiado, uma voz sinistra emergiu. O voo não chegará ao destino. O sangue do radialista gelou. A gravação continuava,
mas as palavras eram ininteligíveis, como se viessem de um pesadelo esquecido. Ele tentou rastrear a origem daquela fita, mas sem sucesso. Ninguém sabia de onde viera, ninguém assumiu sua autoria. Era como se uma mensagem perdida no tempo tivesse encontrado uma maneira de se manifestar antes da tragédia. A estranheza não parou por aí. Um dos passageiros do voo 2933, um jornalista acostumado a cobrir eventos esportivos, recebeu um telefonema horas antes do embarque. Do outro lado da linha, um silêncio pesado, seguido de uma voz distorcida que murmurou algo incompreensível. Ele pediu para repetirem, mas a ligação caiu. Quando verificou o número, descobriu que era um telefone desconectado há anos. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele afastou o pensamento e seguiu viagem. O que ele não sabia era que aquela mensagem perdida no tempo talvez tivesse sido sua última chance de evitar o inevitável. E então, nos momentos finais antes da decolagem, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um operador de torre de controle, já acostumado a lidar com as interferências comuns da frequência, ouviu um som estranho vindo dos rádios. Inicialmente pensou que fosse algum erro técnico, mas conforme a estática diminuía, uma frase surgiu com nitidez assustadora. Eles já caíram e cairão de novo. O operador sentiu um nó na garganta, sem entender o que aquilo significava, mas então, antes que pudesse avisar alguém, o voo 2933 ganhou céus, levando consigo um presságio que ninguém jamais seria capaz de ignorar. O voo 2933 cortava o céu noturno, avançando firme rumo ao Brasil, mas dentro da cabine algo não parecia certo. O comandante sentiu um arrepio inesperado ao checar os instrumentos-chave, uma oscilação estranha nos níveis de combustível, algo que não fazia sentido. O copiloto tentou tranquilizá-lo, sugerindo que poderia ser apenas um erro nos sensores, mas a sensação de que algo estava errado não se dissipava. Foi então que um chiado tomou conta dos rádios, seguido por uma voz metálica, quase humana, mas distorcida pelo tempo e pelo desconhecido. Vocês não deviam estar aqui. Sussurrou a estática antes de se perder novamente no silêncio. O piloto trocou um olhar com o copiloto, ambos cientes de que aquilo não era normal, mas estavam a milhares de metros do chão e não havia mais como voltar. Enquanto isso, entre os passageiros, um jornalista revisava suas anotações quando sentiu o ar ao seu redor se tornar pesado, como se uma sombra invisível tivesse sentado ao seu lado. Seu fone de ouvido captou uma frequência estranha, palavras cortadas, como se alguém tentasse falar do outro lado da realidade. Ele aumentou o volume e foi então que ouviu claramente. A queda já aconteceu. Seu coração disparou. Ele se virou para os lados, tentando entender se alguém mais ouvira aquilo, mas todos pareciam alheios ao que estava acontecendo. O medo cresceu em seu peito. Tentou desligar os fones, mas a voz continuava, agora repetindo algo como um aviso esquecido. Ninguém escutou. Ninguém escutou. A essa altura, a tensão era quase palpável. Uma aeromoça caminhava pelo corredor quando sentiu um vento gelado tocar sua nuca, mas todas as janelas estavam fechadas e não havia corrente de ar. Algo a fez olhar para um dos assentos no fundo da aeronave. Por um instante, pensou ter visto alguém ali, uma silhueta indistinta. Mas quando piscou, o assento estava vazio. Suas mãos tremiam e seu instinto gritava para sair dali o mais rápido possível. Porém, antes que pudesse dar um passo, houve um sussurro vindo do interfone da cabine. Nós já caímos antes e cairemos de novo. O pânico subiu por sua garganta, mas ela se obrigou a seguir adiante, tentando se convencer de que era apenas sua mente pregando peças. No cockpit, o copiloto tentou estabilizar o voo quando, de repente, uma interferência brutal tomou conta dos sistemas de comunicação. Palavras fragmentadas surgiam e desapareciam como um eco de algo que já tinha acontecido antes. Desvie, não siga, o destino já está selado, repetia a voz. O comandante apertou os controles, tentando manter a calma, mas então algo bizarro aconteceu. Em um dos monitores de navegação, surgiu uma mensagem que ninguém tinha digitado. Apenas 2 palavras brilhavam na tela, como um epitáfio escrito na eletricidade da aeronave. Último aviso. O aviso silencioso pairava sobre o voo como um espectro invisível. O comandante, suando frio, tentou racionalizar o que estava acontecendo, mas os sinais eram impossíveis de ignorar. A voz no rádio, as mensagens misteriosas, a sensação de que algo os observava
Era como se o tempo estivesse dobrado sobre si mesmo, repetindo os ecos de uma tragédia já escrita. O copiloto, cada vez mais pálido, olhava para os instrumentos com um terror crescente. O combustível estava sumindo mais rápido do que deveria, como se algo drenasse a vida da aeronave. Lá fora, a escuridão das montanhas se aproximava, engolindo o horizonte. E então, como um sussurro final, a voz voltou uma última vez. Agora, já não há mais tempo. No interior do avião, os passageiros sentiram a mudança no ar. Alguns começaram a rezar baixinho, outros tentavam ignorar o desconforto crescente, mas ninguém conseguia escapar da sensação de que estavam sendo vigiados. O jornalista, ainda com os fones de ouvido, ouviu um último murmúrio antes que o áudio se desfizesse em estática. Quando encontrarem os destroços, saberão que não foi um erro. Seu sangue gelou. Ele quis gritar, avisar a todos, mas as palavras morreram em sua garganta. Não haveria explicação lógica para o que estava ouvindo. Foi então que, pelo canto do olho, ele viu, no reflexo da janela, um rosto sem expressão encarava lá fora, pairando na noite escura. O mesmo rosto que jamais deveria estar ali. A cabine de comando se encheu de alarmes e luzes piscantes. O comandante tentou contato com a torre de controle, mas a interferência era completa. O avião mergulhava em um destino inevitável, como se forças invisíveis o puxassem para um desfecho que já estava escrito muito antes da decolagem. O copiloto apertou os olhos, tentando manter o foco, mas foi então que, por um breve instante, ele viu algo impossível. No reflexo do vidro do painel, uma sombra sentada atrás deles, onde ninguém deveria estar. O vulto sussurrou algo em uma língua desconhecida, e então tudo se apagou. O impacto foi sentido muito antes da realidade alcançar a consciência. O silêncio tomou conta da montanha, interrompido apenas pelo som distante do vento cortando os destroços. Dias depois, quando as equipes de resgate vasculharam os escombros, encontraram os registros de voo, as caixas pretas e os poucos sobreviventes. Mas, entre todas as análises, uma anomalia ficou sem explicação. Nos minutos finais da gravação, havia uma interferência inesperada, uma voz que ninguém reconheceu, dizendo algo que arrepiou até os investigadores mais céticos. Vocês nunca deviam ter ignorado os sinais. O mistério ficou sem resposta, perdido entre o real e o sobrenatural, uma advertência eterna sobre aquilo que insiste em permanecer oculto. Ao longo deste vídeo, exploramos relatos sobrenaturais que emergiram após a tragédia da Chapecoense, revelando histórias que desafiam nossa compreensão do mundo. Esses eventos inexplicáveis nos convidam a refletir sobre os mistérios que permeiam nossa existência e a considerar que, mesmo diante da dor, há fenômenos que transcendem a realidade como a conhecemos. Agora, convidamos você a compartilhar suas impressões. Qual desses relatos mais o impactou? Você já vivenciou algo semelhante? Deixe seu comentário abaixo e participe dessa discussão sobre o desconhecido. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando esses mistérios conosco. Até a próxima jornada pelo inexplicável.